Agora o esporte, Abner Luiz, bom dia novamente. Vamos lá, bom dia mais uma vez, mas mais uma vez uma sexta abençoada para todo mundo. Vamos começar por onde? Pelo Remo. Vamos lá, Leão pressionado, né? E fora do G4, o Remo encara o América Mineiro amanhã, no estádio Independência, em busca da reação, né? O Leão aposta em reforços para virar a página e reencontrar a boa fase. Acompanhe. A semana de treinos do Clube do Remo foi de muito trabalho duro. Afinal, o Leão tem que correr atrás do prejuízo. Nos últimos 2 jogos, resultados frustrantes, uma derrota e um empate. Só que neste sábado, os azulinos vão ter a oportunidade de dar uma resposta à torcida. O adversário será o América Mineiro, um time que vive uma crise daquelas. Nos últimos 6 jogos, perdeu 5, está perto da zona de rebaixamento e ainda dispensou o treinador Enderson Moreira. Mas se engana quem pensa que será um jogo fácil. É um adversário que deve ser respeitado, pela grandeza, pelos jogadores que lá estão. Não vive um bom momento, mas futebol, as coisas são muito dinâmicas e rápidas, então a gente tem que respeitar, entrar focado, ligado em toda a partida para buscar mais uma vitória dentro do campeonato, assim como foi aqui no primeiro turno. Se as últimas atuações têm sido abaixo do esperado, algo tem sido feito para resolver esse problema. Para ajudar o crescimento da produção, o Remo conta com novos jogadores. Um deles é o lateral direito Nathan Santos. Desde que chegou, assumiu a titularidade e não saiu mais. Estou me sentindo bem, cada vez melhor, Tava, acho que 2 meses sem jogar. Agora poder estar voltando a jogar, ter uma sequência de jogos, estou me sentindo cada vez melhor. Outro que foi contratado foi o atacante uruguaio Nicolás Ferreira. Aos 23 anos, vem do Montevidéu Wanderers e tem no clube azulino a primeira experiência fora do seu país. Neste cenário, a adaptação será um processo, mas já disse que está sendo bem recebido. Me recibieron de buena manera, la verdad que son unos cracks todos y con el mismo entusiasmo de venir a sumar y venir a ajudar o equipo lo mais que pueda. E mesmo com alguns resultados insatisfatórios, nada de crise no Bainão. Cabeça fria e clima leve é o que é mais evidente no dia a dia. E sobre a adição de novos jogadores, para que a harmonia continue, os que já estavam aqui vão fazer de tudo para manter o clima o mais leve possível. É importante, acho que todo clube tem a sua reformulação, acho que a gente, como mais antigo, desde o início do ano, é abraçar, poder mostrar para eles que aqui é um clube que é uma família, então acho que tentar fazer ele se adaptar o mais rápido possível para que possa ajudar dentro de campo, que é o principal, e para que eles possam se sentir em casa. Se isso ajuda, Nicolás já diz como se sente. Me sinto muito bem, como em casa. Já conseguiu ter algum tipo de contato com ele já? Já, a gente tenta falar o portunhol, mas eles entendem muito bem o português, então fica tudo mais fácil e a gente tenta acolher da melhor forma para que eles possam se sentir em casa. Muito bem, isso aí é uma vida que o Remo tem vivido desde a chegada do novo treinador e do novo executivo de futebol, porque praticamente toda semana chega um reforço, 2 reforços. O time não é um time pronto, que é diferente, Você ter um time pronto e trazer um reforço e encaixar na tua equipe. Não, O Remo praticamente mais da metade do time titular são de jogadores que não estrearam na temporada, não estrearam na Série B com o Remo. E o Remo vai, ao longo do tempo, tentando encaixar essas peças, colocar todo mundo na mesma condição física, tentar formar um time para chamar de seu, e não tem conseguido. E aí os resultados é aquele alto e baixo, Vence uma, empata, perde e estancado ali naquela 5ª, 6ª posição, vendo os seus concorrentes se distanciar de quem está na parte de cima e quem vinha lá embaixo encostando ali no clube do Remo também. E esse jogo contra o América Mineiro, vamos ver, por exemplo, se o técnico consegue repetir a escalação do último jogo, que eu acho difícil que isso venha a acontecer, porque ele deve mexer na zaga principalmente, não vai ter o seu artilheiro, que foi expulso na última partida também. E o Nicolás aí, que veio do Uruguai, ao lado de um zagueiro também, que veio do Uruguai,
Ele é apresentado ontem, já estava treinando no Bainão, assim como o zagueiro também. E é um jogador de beirada, vive sua expectativa. Beirada seria a famosa ponta direita ou ponta esquerda, né? E ele é uma aposta aí do Braz, da comissão técnica, para ver se do lado direito resolve o problema do Remo, porque até aqui não está sendo resolvido. Joga amanhã, 4 horas da tarde, lá em Minas Gerais, contra o América Mineiro, que dispensou treinador, dispensou diretoria, mandou embora preparador de goleiro, ou seja, está um caos. Mas não pode avisar isso para o Remo não pode saber disso. Márcio, você, Fábio, é porque quando o outro time está no maior caos, por exemplo, o último jogo, o time não vencia 6 jogos, o adversário do Remo. O Remo foi lá e conseguiu perder em casa por 2-0. Então ninguém conta isso para ninguém do Leão, vai para campo e tenta buscar esses 3 pontos. É possível, né? O Remo é um time que está dando trabalho para muita equipe nessa Série B do Campeonato Brasileiro e eu estou confiante num bom resultado, meninos. Amanhã, lá em Minas Gerais, vou ficar na torcida para ver se o Leão esquece essa derrota que teve em casa. Confiante também com o Papão? Olha, é obrigação, porque o Paysandu, onde se encontra ali, a proposta que tem para sair dessa zona do rebaixamento, não há outro caminho. O Paysandu encara o Vila Nova na próxima segunda-feira, no último confronto entre os times. O Papão estava em jejum de gols e perdeu por 1-0, um jogo terrível, por exemplo, lá na casa deles, né? Agora vive uma boa fase, né? E se prepara para esse reencontro, claro, com mais confiança, com o time reforçado e com peças que podem decidir essa partida. A gente vem de 9 jogos invicto, sem perder, e a gente está com confiança. Chegaram jogadores para nos ajudar aqui também, o grupo se fechou com o professor, e é o que o professor fala sempre, a gente não pode negociar, dar vida, correr para caramba, e isso a gente tem feito com maestria. E Deus tem nos honrado, que a gente tem conseguido, mesmo tomando gol, a gente consegue fazer logo em seguida. E agora, segunda-feira, é ajustar para não tomar gol e fazer e sair com a vitória. Tá aí, esse homem jogou muito a última partida. E interessante a situação dele, que é o seguinte, o Luan Freitas, né? Ele é zagueiro, lógico. Só que o técnico fez Até conversei ontem com o técnico do Paysandu, lá na rádio, e ele dizia o seguinte... Eu disse para ele, na realidade, né? Disse, pô, deve ser, a tua situação é bacana em virtude de tu ter agora mais peças, mas o Luan, ele arrebenta no último jogo, como lateral, fechando para a zaga. Claro que ele nem lá na frente, nada, mas recompôs ali, né? A defesa. Fez uma baita partida, só que o Paysandu jogando em casa, se for botar só 2 zagueiros, talvez ele acabe ficando de fora, não seja um dos escolhidos, já que a dupla de zaga está muito bem. Mas, enfim, acontece. É dor de cabeça boa, né? É uma dor de cabeça boa para o técnico, já para o Luan não é nem um pouco, mas é aquele pensamento de grupo, né? De unidade, e todo mundo junto tentando sair dessa situação que é a zona do rebaixamento. Olha, ontem o Claudinei Oliveira, o técnico, disse o seguinte, que há uma possibilidade do Rossi retornar na segunda-feira, né, em virtude da lesão dele. Mas se não for nesse jogo ou no outro, com certeza ele já vai estar à disposição do Papão para voltar a jogar esta Série B, meninos. Segunda-feira, 9h35, Curuzu. Muito bem, e no final de semana vamos ter a Tuna numa decisão contra o Maranhão, né, Abner? O primeiro jogo, a Tuna infelizmente foi goleada, né? 4-1 para o MAC, que é o Maranhão Atlético Clube. Esse jogo será às 15 horas no Souza. A primeira partida, né, uma semana que a Tuna teve para fazer esse trabalho, né? E aí é uma campanha interessante, promovida pela própria Tuna, influência nas redes sociais e tudo mais, que é para chamar os torcedores de Remo Paysandu, claro que os da Tuna também, para fazer uma pressão, um caldeirão lá no Souza. Seria legal, né? Se todo mundo desse essa força, né? No domingo, 3 horas da tarde, bote a sua camisa da Tuna, o seu segundo time no futebol paraense, vá ao Souza, é dia dos pais, né? Isso. Leva teu pai, de repente vocês têm uma lembrança afetiva de um dia ter assistido um jogo lá no Souza e tal. E aí vai lá, vamos apostar nisso. Eu escutei ontem que a Tuna está trazendo um atacante para esse jogo, né? E é o Paulo Rangel,
que a gente estaria de volta à Tuna Luz Brasileira para fazer esse jogo. Uma boa, decisivo, né? Atacante, A gente vai apurar direitinho essa situação. Aí o certo é o seguinte, irmão, tem que fazer 3 para ir para os pênaltis ou 4-0 para conseguir a classificação. E a Tuna, no Souza, nessa temporada, somando o Campeonato Paraense e o Campeonato Brasileiro, ela não perdeu para ninguém. Pelo contrário, ela ganhou os seus jogos lá no seu ninho. Então, que isso volte a acontecer, mas não basta só ganhar. Tem que ir lá e fazer os gols necessários. Atenção, diretoria da Tuna, Fábia estará aí presente domingo com a sua camisa da Tuna Luz Brasileira. Essa mulher é pé quente, né? Muito, demais. Ela será a nossa ela será a nossa representante. Não precisa enviar ingresso, ela vai pagar o seu ingresso, R$30, tá, Ana Fábio? Tá bom. Do seu e do companheiro, tá bom. 60. O churrasquinho de gato deve estar uns 10 conto. E eu sei que você gosta do latão, então já faz isso. E traga essa classificação segunda-feira. Pelo amor de Deus. Então, segunda-feira a gente vai estar comemorando aqui a vitória da Tuna. Se ela não for, gente, e a Tuna não ganhar, a culpa é... Não joga isso pra cima de mim, pelo amor de Deus. Se ela for e a Tuna não classificar, a culpa é de vocês. E se ela for e a Tuna passar... Todo mundo tá... Coelho. Pronto. Pede coelho. Top. Segunda-feira a gente está de volta, torcer por essa vitória do Remo amanhã, da Tuna domingo, porque o final de semana passado foi chato. A Tuna foi goleada, o Remo perdeu em casa e o Paysandu buscou um empate, né? Mas no caso do Paysandu, só para terminar... O Atlético Paranaense acabou eliminando São Paulo, né, na Copa do Brasil, que coisa, né? Mas com um time mais completo do que atuou com o Paysandu. Uma situação é a seguinte, cara, o Paysandu, se você for ver, empatou, cara, lá contra o Atlético Paranaense. Só que a situação que o Paysandu se encontra, um empate... Não muda nada, né, praticamente. Não muda muita coisa, então é preciso somar os 3 pontos, para sair dessa situação. Tchau, já estou falando muito. Valeu. Valeu, Abner. Do nada, né? Valeu, Abner. Obrigado.